Aleluia, sinais do retorno. Nós já estamos vivendo na série de mensagens o tempo em que a justiça de Deus se fará a todos nós que cremos no Senhor, que entregamos a vida a Ele, passamos pela grande tribulação, vivemos a nossa fé de maneira intensa. Então hoje nós vamos pensar um pouquinho, depois de falarmos sobre as 10 virgens, 5 prudentes e outras 5 que eram relapsas, relaxadas, não guardaram provisão, não levaram azeite, não levaram óleo, não estavam preparadas e por isso foram colocadas de fora. Nós também vimos que Jesus deu a todos nós, todos os cristãos, receberam pelo menos um talento e nós vamos dar conta da multiplicação desse talento. Talento na Bíblia era uma moeda, era um dinheiro. E nós precisamos também, com os dons que recebemos, com tudo que temos da parte de Deus, fazer com que este se multiplique. E a forma que temos para multiplicar isso é ensinando, treinando, discipulando outras pessoas. Você tem um dom espiritual, você deve compartilhar este dom, você deve fazer com que outras pessoas vão crescendo. Como traz alegria ao nosso coração ver o Daniel, a Rayane cantando, adorando, orando. E é assim que a gente vai fazendo com que outros cresçam. Se nós formos separar as pessoas na casa de Deus, ninguém cresce. Você vai escolher um grupo e somente aquele grupo. Passou aquela geração, não há mais ninguém para prosseguir a jornada. Então, eu e você precisamos multiplicar. Hoje, então, vamos olhar para Apocalipse, capítulo 15 e também o capítulo 16, que será à noite. Então, neste texto de Apocalipse 15, nós temos as 7 taças com 7 pragas. E eu gosto de dizer o seguinte: 7 anjos, 7 taças, 7 pragas. Estas pragas virão sobre a terra, como forma de juízo de Deus. Pastor, onde eu, que creio em Jesus, vou estar quando estas coisas acontecerem? Olhe comigo para o texto. Apocalipse capítulo 15, versos 1 a 8. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso. 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo e de pé junto ao mar os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Depois disso olhei e vi que se abriu no céu o santuário, o tabernáculo da aliança. Saíram do santuário os 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. Observem onde eu e você estaremos quando estas coisas acontecerem. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e de pé junto ao mar os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Nós estaremos segurando harpas
que serão dadas pelo próprio Deus a cada um de nós, e vamos cantar o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Notem que Moisés começou a obra de resgate, de libertação do povo de Israel. Lá, depois que passaram aquele período no Egito, escravizados, Deus chama Moisés e depois Moisés faz uma obra tremenda, maravilhas, sinais, prodígios, o povo é liberto daquele lugar. E agora, com o povo de Israel, depois do Mar Vermelho, o mar se abriu, o povo do outro lado, Miriam toca, Miriam canta, e dentro deste cântico de vitória, um pouquinho mais à frente, com as vitórias que Israel vai conquistando, Moisés então entoa este cântico: grandes são, Senhor, as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Por isso, queridos, é que não adianta a gente imaginar, pensar que as coisas que Deus começou, as coisas que Deus iniciou, Ele não vai consolidar, confirmar. Deus vai consumar todas as coisas. E Ele honra tanto os seus servos, que Ele não vai pedir lá, naquele dia, um cântico novo, uma roupagem nova, algo que seja futurista. Não, Ele vai nos fazer cantar aquele cântico de adoração a Ele, aquilo que foi entoado de maneira verdadeira, fiel. Não que hoje não tenhamos celebrações e cânticos fiéis, não é isso, queridos. Deus está praticando um ato de justiça com Moisés, seu servo. Deus está praticando um ato de justiça com Josué, seu servo. Deus está fazendo com que todos do passado se alegrem também no futuro. Deus vai olhar para Moisés e vai dizer: está vendo essa multidão? Deus vai olhar para Abraão e vai dizer: está vendo essa multidão? Por causa de vocês, eles chegaram aqui. Eu sou fiel, eu sou justo, e vocês também merecem este louvor, esta adoração. Não no sentido de adoração, prostração, idolatria, mas vocês foram fiéis no pouco, eu estou colocando vocês como fiéis no muito. Eu estou dando a vocês muito, porque vocês foram fiéis no pouco. Quando nossa fé é provada, quando a nossa fé é testada, o que Deus espera é que sejamos aprovados. Ele não nos fez para derrota, Ele não nos fez para prostração, Ele nos fez para vencermos. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, não tenha medo, você que está aí na sua casa, você que está no trabalho, você que está participando desta mensagem nesta manhã, se há alguém do teu lado aí, fale para ele: não tenha medo de ler o Apocalipse. Fale para ele: não tenha medo de ler o Apocalipse, porque ali está o fim de todas as coisas, da maldade, da injustiça, da prostituição, de todas as coisas que o mundo está mergulhado e desagrada a Deus. Então, se você um dia se perguntou: quando é que isso tudo vai acabar? Tem dia e hora, e só o Pai sabe, mas que vai acabar, vai, e nós vamos reinar com o Senhor. Vamos olhar então rapidamente para Apocalipse capítulo 15, agora pela manhã, e à noite vamos voltar nesse mesmo texto, olhando para o capítulo 16. A ira de Deus virá em taças que trarão 7 pragas, as quais serão lançadas na terra. A resposta de Deus a toda injustiça, feitiçaria, adultério, mal, prostituição, guerra, mentira e demais males causados, a resposta de Deus virá sobre toda a terra indistintamente. Nós todos veremos estas coisas. Nós todos veremos a justiça de Deus chegando. Nós todos vamos experimentar o dia da vingança do Senhor, o dia em que a mentira será colocada no seu lugar, o dia em que a prostituição vai ser colocada no seu devido lugar, o dia em que todas as coisas erradas finalmente acabarão. Por isso que eu e você hoje precisamos ter fome e sede de justiça, fome e sede de que o Senhor se manifeste. A Bíblia diz que até a natureza está aguardando ansiosamente por este dia.
Notem que depois que nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, em que muitos restaurantes, muitos bares, muitas coisas tiveram que fechar, o mar está limpinho. As lagoas estão como nunca antes. Até no centro do Rio, ali na Zona Sul, todas as praias com águas cristalinas, limpas. Nós cremos que um dia nós teremos um dia maravilhoso, um dia de festa, um dia de glória, um dia em que toda injustiça, toda sujeira, toda inverdade, toda malícia, tudo isso vai acabar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Todas estas coisas têm um dia determinado para acabar, e neste dia então Deus lançará algumas coisas sobre a terra e nós vamos aprender muito. João vê um mar de vidro misturado com fogo, e ao lado dos vencedores da batalha contra a besta, sua imagem e o número do seu nome. Ele vê um mar de vidro, ele vê fogo e ele vê os que venceram a besta ao lado, olhando, observando, contemplando. Nós que estamos hoje passando por todos esses dias, vendo injustiças, pai matando filho, filho matando pai, cada um fazendo da sua forma, achando que está fazendo uma grande coisa, Deus tem um dia e hora marcados na sua agenda para terminar com tudo isto, e nós vamos contemplar este dia. Por isso que Deus espera que sejamos fiéis. Os vencedores verão o fim da besta, de sua imagem e daqueles que decidiram usar seu número 666 na testa ou na palma da mão. O lago de fogo, que é o inferno. Este mar de vidro com fogo simboliza exatamente o inferno, onde vão ser lançados estes. Em terceiro lugar, os vencedores receberão de Deus harpas, e com elas entoarão o cântico de Moisés. Como já ensaiamos aqui, grandes são as tuas obras. Nós vamos receber da parte de Deus harpas. Pastor, nem sei que instrumento é esse. Pastor, nunca vi uma harpa na minha vida. Pastor, nunca toquei nenhum instrumento. Naquele dia você vai tocar como nunca. Naquele dia você vai receber de Deus uma harpa e você vai tocar. Hoje, ao final desta celebração, nós vamos cantar este cântico, porque já precisamos ensaiar, porque Jesus está às portas. Você não pode ficar de fora e não ficará. Em quarto lugar, ele vê o céu. João vê o céu, o santuário, o tabernáculo da aliança. Que visão extraordinária teve João. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, palavras do próprio apóstolo Paulo, ele foi ao terceiro céu. E lá viu coisas que ao homem não pode ser dito. São coisas que ele viu e que não dá para colocar em palavras e explicar o que viu. De tão grande, tão maravilhoso, tão lindo. Eu não sei quantos de vocês já viram um lugar muito bonito, muito belo, pelo menos na televisão você deve ter visto, não é? Ao vivo e a cores, a gente já viu muita coisa bonita, mas o que está nos aguardando não pode ser comparado com nenhuma coisa, por mais bela que tenha sido aqui na terra. Estas pragas que virão fazem parte da ira de Deus sobre as trevas. Como lemos, os vencedores verão o fim de todo mal. Quando João, diante da situação em que ele está vivendo, ele está na ilha de Pátimos, ele está exilado, ele está distante de tudo e de todos, ele está vivendo um tempo diferente, mas lá no seu sofrimento, Deus mostra a ele, Deus consola, Deus conforta, Deus encoraja João, mostrando o fim de todas as coisas. Ele está dizendo para João o seguinte: campeão, vai valer a pena. João, fique tranquilo. João, fique firme. Hoje você está precisando usar máscara, hoje você está precisando lavar a mão mais vezes, hoje você está isolado da sua família, dos seus filhos, dos seus netos, mas vai valer a pena.
A dor e o sofrimento de agora não pode ser comparado com a glória eterna que nos está reservada em Cristo. Nós podemos, no meio da tribulação, ver o céu aberto. Nós podemos, no meio da nossa luta, no meio da nossa adversidade, contemplar os céus abertos. Os céus não estão em crise, os céus estão abertos sobre a nossa vida. Em quinto lugar, da presença do Senhor saem 7 anjos, com 7 taças, com 7 pragas. Para demonstrar que esse juízo vem da parte de Deus, e não de Satanás, da besta, do anticristo. É muito comum as pessoas imaginarem que tudo que vem sobre a terra tem em Deus coisas boas, e em Deus e em Satanás coisas ruins, ou no diabo coisas ruins. Mas nesse tempo aqui, este juízo que virá sobre a terra e sobre todo o mal, vem da parte de Deus, e já está totalmente descrito no Apocalipse. Quem for fiel não vai passar por este tempo, aleluia. Nós vamos ser perseguidos, torturados, mortos, mas aqueles que perderem a vida por causa de Jesus, achá-la-á para a vida eterna. Então, não é neste tempo a igreja presente passando por isso. Certamente, alguns de vocês ouviram ontem a live que fiz com o pastor Vladimir, e nós estudamos um pouquinho, falamos um pouquinho sobre o arrebatamento e um remanescente que ficará. Esse remanescente que ficará, ele com certeza vai poder ainda ter uma última chance, uma última oportunidade. Mas, com certeza absoluta, se eu e você hoje guardarmos a fé em Jesus, praticarmos aquilo que Ele espera que pratiquemos, nós vamos passar por tudo isso ilesos, porque o nosso bom Deus vai nos guardar, o nosso bom Deus vai cuidar da nossa vida. Não precisamos temer aquilo que os homens nos farão, porque farão. Nós seremos odiados sem causa. Só porque professamos o nome de Jesus, as pessoas vão querer nos matar, nos perseguir, nos calar, mas em nome de Jesus nunca seremos calados, porque o nosso Deus está indo à nossa frente e nós vamos vencer. Vale a pena manter-se firme. Em sexto lugar, cada praga recebeu uma taça de ouro cheia da ira de Deus. A praga virá em taças, e essas taças serão derramadas sobre a terra. É o juízo de Deus que chegará. A taça de ouro reforça a ideia de reinado, e este rei que governa vai sentenciar algo ou alguém, neste caso, a terra, ou seja, toda a obra maligna. Tudo que o homem plantou, ele vai colher, e ali está o fim. Vão sofrer, vão penar, vão sentir tudo aquilo que a Bíblia diz que eles vão sentir, e porque vão sentir tudo isso, eles vão blasfemar, vão fazer tudo contra o nome de Deus. Ao invés de se arrependerem, ao invés de voltarem para Jesus, ao invés de se lembrarem da pregação que ouviram, eles vão blasfemar ainda mais, vão reclamar ainda mais e vão negar o nome de Deus. Por isso, queridos, é que eu e você, que hoje professamos o nome de Deus, que hoje já entregamos o nosso coração a Jesus, podemos descansar, podemos confiar, podemos esperar no Senhor com toda a paciência. E o último verso que lemos, a presença de Deus, com sua glória eterna, cobriu todo o céu, e só foi possível ter novo acesso ao céu após as 7 pragas serem lançadas sobre a terra. A fumaça cobriu, encheu o templo, o santuário de Deus. Não se via mais nada. São palavras de João. E ele vai declarar que só depois que as 7 pragas passarem sobre a terra, é que isto tudo vai se mostrar novamente, e o homem e todos nós vamos poder novamente ver a face de Deus. Para que fique claro que estas coisas precisarão cumprir-se sobre toda a terra, e então o nosso Deus vingará os santos. Queridos, não pensemos nós que o que foi feito com João Batista
não está gravado na memória eterna de Deus. Não pensemos nós que o que fizeram com Tiago, irmão do Senhor, que degolaram a sua cabeça, ou Tiago, irmão de João, que degolaram a cabeça dele, não pensem que isso não está diante de Deus. Não pensem que o que fizeram a Paulo, degolaram também a sua cabeça. Não pensem que o que fizeram a Pedro está esquecido. Deus vai julgar a todos em todo tempo. Não pensem vocês que aquele alemão que em uma outra geração exterminou mais de 6 milhões de um determinado povo, e eu não posso falar isso porque nós estamos no YouTube e estamos nas redes sociais, mas você sabe de quem eu estou falando e a quem estou me referindo. Mais de 6 milhões de judeus foram mortos, e todos nós sabemos quantas atrocidades foram feitas em todas as gerações. Quantos cristãos foram mortos? Quantos cristãos tiveram as suas propriedades caçadas? Quantos cristãos tiveram os seus valores, os seus bens tomados pelo império? Mas tudo isso será vingado um dia. E isso não é vingança minha, está escrito na palavra, porque Deus é justo e a sua justiça virá sobre a terra. Ele já veio com amor, ele já veio com perdão, ele já veio com vida eterna, mas agora ele virá com justiça. E a justiça dele será de eternidade a eternidade. Ele é fiel, e todos nós que sofremos em Jesus seremos também honrados por ele naquele dia. Se padecemos com ele também vamos reinar. Nós vamos ser glorificados, teremos corpos transformados. Mas eu e você podemos ter certeza e convicção de que não precisamos, neste tempo, querer que a justiça venha. O tempo é de suportar, o tempo é de perseverar na fé. Os nossos dias não são os dias em que a justiça de Deus virá, mas ainda há misericórdia de Deus sobre esta terra. Ainda temos que pregar o Evangelho a todas as pessoas. Ainda precisamos anunciar a elas, para fugir deste dia, fugir do dia da ira do Senhor, fugir do dia em que estas coisas virão sobre a vida deles. Hoje, eu e você, como cristãos, precisamos amar as pessoas, amar o nosso adversário, amar o nosso inimigo, amar aqueles que querem nos perseguir. É isto que estamos vivendo hoje. Hoje é tempo de amar, hoje é tempo de cuidar, hoje é tempo de discipular, hoje é tempo de caminhar a segunda milha. Mas não se enganem, tudo que o homem semear, isto também ceifará. Tudo que o homem está plantando hoje, amanhã ele vai colher. Tudo que o homem estiver semeando, plantando, regando, tudo será um dia colhido. Com certeza absoluta, vamos cantar, queridos? Com certeza, o que o nosso Deus tem para a minha vida e para a sua vida é muito maior do que qualquer dor, do que qualquer pranto, do que qualquer tristeza, do que qualquer coisa que você esteja vivendo hoje. A palavra de Deus nos traz ânimo, a palavra de Deus nos traz perspectiva, a palavra de Deus nos aponta o caminho, nos aponta a direção, e nós precisamos manter os nossos olhos fitos no Rei das Nações, no Senhor dos Senhores, naquele que venceu a morte, ressuscitou, está vivo e voltará para reinar eternamente. Vamos cantar: grandes são, Senhor, as tuas obras. Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros